E a gente falando dessa questão aí de PEC emergencial, de auxílio emergencial, nós estamos em contato com Alessandro Vieiro, que é senador pelo Cidadania de Sergipe, que falou, que apresentou uma emenda, não é, substitutiva à PEC emergencial, e nós vamos falar sobre essa proposta. Senador, boa tarde. Boa tarde, prazer falar com vocês. Bem, senador, nós vimos um impasse aí em relação àquele relatório que foi apresentado. Houve uma restrição, principalmente a possibilidade de se deixar de lado o piso dos gastos com saúde e educação. Eu queria saber quais seriam os pontos principais desse substitutivo que o senhor apresentou. Nós apresentamos duas propostas. Primeiro, um substitutivo que reduz a PEC àquilo que é necessário para o momento da calamidade, ou seja, dispositivos que criam a possibilidade do gasto extra-teto para despesas de saúde e assistência e superação daquelas limitações todas da regra de ouro e trechos da Lei de Responsabilidade Fiscal e da LDO. A outra possibilidade é você fazer o fatiamento do projeto. Isso deve ser votado antes de ser votada a própria PEC, separando a parte que é de calamidade e a parte que é de gatilhos de estabilidade fiscal. São dois pontos que são importantes, são dois temas que são importantes, têm que ser debatidos, mas é muito claro que a velocidade é diferente, porque nós temos um ponto que é absolutamente consensual, a necessidade da retomada do auxílio, e outro que demanda uma série de debates ainda, porque você tem um impacto na vida das pessoas, do funcionalismo público e dos estados e municípios. Então, isso tudo, essa mistura que o governo fez não foi produtiva do ponto de vista do ritmo da legislação. Agora, há a possibilidade de se alterar a discussão, porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele demonstrou ontem, pelo menos, um otimismo, né? Falou que é importante que se ganhe tempo para uma discussão mais ampla em relação ao que se pode ter da PEC emergencial, só que o que a gente viu mesmo de leitura de todo esse atraso é que pode haver um esvaziamento muito grande, que viabilize, de repente, a aprovação do auxílio emergencial, que, claro, que vai implicar gastos muito menores para o governo este ano do que no ano passado, mas sem ter uma contrapartida. Como é que o senhor está vendo o encaminhamento político dessa discussão? É uma escolha do governo. O governo escolheu utilizar essa carta da necessidade dramática do auxílio emergencial para tentar pressionar e buscar uma aprovação sem debate da antiga PEC emergencial que traz esses gatilhos fiscais todos. É uma escolha, na minha opinião, muito ruim. Ontem nós tivemos todo um longo debate no plenário, tivemos antes no Colégio de Líderes, depois no plenário, porque é muito claro que o governo tenta fazer essa movimentação de impulso, né, aproveitando a necessidade de auxílio para empurrar outras medidas que não têm absolutamente nada a ver com o auxílio. O auxílio é um gasto pontual, extraordinário. Os gatilhos que serão criados, que são importantes, são permanentes. E algumas das medidas são draconianas, como o fim dos mínimos constitucionais para a saúde e para a educação. O congelamento de salários até 2 anos depois da crise da pandemia. Quer dizer, tem uma série de excessos que, depois de um processo de debate um pouco mais cuidadoso, e aí está falando aí de um cronograma específico, você aprovar logo o auxílio, retomada do auxílio, com as cláusulas de calamidade. O senador José Serra apresentou emenda nesse sentido, eu apresentei também. E você, em paralelo, fazer uma discussão rápida de 10 dias, 15 dias, e ter a votação e aprovação desses gatilhos de controle fiscal, que tem também um bom consenso com relação à necessidade, mas o formato, tamanho, duração, isso não tem nenhum tipo de consenso na casa e acaba retardando o pagamento do auxílio propriamente dito. Mas eu faço questão de reforçar, essa demora no pagamento, ela decorre de uma escolha do governo federal. Ele escolheu um caminho legislativo deliberadamente mais lento. E a consequência é quem paga é o cidadão que está sofrendo sem fonte de renda. Agora, senador, o senhor entende, então, que deveria haver uma discussão separada do auxílio emergencial para que ele possa ser aprovado e depois se discutir medidas, porque havia uma preocupação anterior à pandemia com alguma margem de manobra maior em relação ao orçamento. Seria o acionamento de gatilhos que permitiriam redução de despesas, né, para que se possa cumprir teto de gastos, para que se possa cumprir a meta fiscal do ano. A gente sabe que o orçamento é muito engessado, não é? E inclusive, essa PEC que foi apresentada agora, ela já sofreu aí um esvaziamento muito grande em relação ao que foi a proposta original da equipe econômica lá atrás. Então, o senhor acha que a discussão poderia ser em separado, porque tem essa preocupação ainda do recado que se passa em termos de responsabilidade fiscal?
Essa foi um debate muito pontual e muito vivo ontem, essa questão da mensagem que se passa para o mercado e para a sociedade. Quando o governo escolhe apresentar uma proposta muito mais complexa, que claramente não será aprovada, não sei que espécie de recado ele espera passar para o mercado. Na minha opinião, o recado é que o governo não sabe exatamente o que precisa fazer e que jogou lá um pacote muito grande enfim, de restrições e tenta usar a justificativa do auxílio emergencial. Isso é muito claro, todos nós sabemos, não há necessidade da aprovação dos gatilhos para a obtenção do auxílio emergencial. Na realidade, quando você considera valores e público-alvo para o ano de 2021, isso seria possível de ser resolvido, inclusive, na lei do orçamento, que nós estamos debatendo agora, durante esses dias. Então, assim, acaba se criando uma falsa expectativa e um teatro político onde o executivo tenta mostrar responsabilidade e o Congresso malvado não deixa. Isso não é verdade. A verdade é que você tem que fazer os debates com responsabilidade, com qualidade, e não está brincando, a gente está mexendo com o orçamento público, a gente está mexendo com a vida das pessoas, e isso tem que ser feito com muito cuidado, com muita qualidade. E não dá para fazer com cuidado e qualidade quando você tem que, ao mesmo tempo, aprovar uma medida que é urgentíssima. A gente está perdendo um brasileiro por minuto. Um brasileiro por minuto morrendo. E a gente vai gastar dias e dias discutindo gatilho de congelamento. Então, o que eu apresentei como proposta, pelo Cidadania, senador Jorge Cajuru, senadora Elisiane, foi justamente separar as duas discussões e colocar um cronograma fixo formulado pelo presidente Rodrigo Pacheco para que a gente faça a apreciação dos gatilhos. Você atenderia a urgência do cidadão brasileiro, desesperadora, e faria, no prazo de 10 dias, 2 semanas, a votação e a aprovação dos gatilhos dentro de um debate transparente com a sociedade. Eu acho que é assim que se faz, de uma forma séria, um processo legislativo. Agora, professor, na verdade, a gente já está fechando o segundo mês sem auxílio emergencial, né? E de qualquer modo se pretende vir com um auxílio bem inferior ao do ano passado, alguma coisa de R$ 250 por 4 meses, com uma abrangência muito menor em termos de número de pessoas a serem atendidas. O senhor concorda com essa nova versão? Não, não concordo. Acho que o valor está muito baixo. A duração, sim, pode ser de 4 meses, mas é preciso compatibilizar isso com a realidade. Eu tenho repetido bastante. O ministro da Economia, muitas vezes, traça um planejamento que não é compatível com a realidade. Ele nega a gravidade que nós temos hoje da pandemia. Você tem hoje vários estados entrando em sistema de lockdown, ou no mínimo de toque de recolher. Isso significa que aquela pessoa que está na informalidade, aquela pessoa que complementa a sua renda com o bico, não vai ter acesso a nada. Você tem notícias pelo Brasil afora de pessoas, de famílias em situação de miséria absoluta. São milhões de familiares que estão assim. Então, essa escolha que é feita por tramitação extremamente lenta, ela passa, na verdade, um recado de insensibilidade, de falta de qualidade técnica no desenvolvimento e no desenho de soluções. Nós estamos tentando colaborar para colocar de pé soluções. Um auxílio emergencial que seja suficiente, ninguém está falando aqui na volta dos R$ 600, porque realmente o momento econômico não permite, mas eu acho que alguma coisa em torno de R$ 350, para que você possa ter o enfrentamento desses 3 ou 4 meses. Lá na frente, uma retomada de um programa de renda básica que melhore o Bolsa Família e, ao mesmo tempo, em paralelo, tocar as reformas que nós temos para tocar. Nós temos a reforma administrativa, que eu concordo com o deputado Arthur Lira, ela tem viabilidade de aprovação dentro do semestre, avançar na discussão da tributária e avançar na discussão da PEC dos fundos e na PEC dos gatilhos. Aí sim você tem uma coisa, a falta de melhor palavra, eu vou dizer uma coisa mais séria em respeito da sociedade brasileira. A gente tem que parar com essa discussão de narrativas, né? A gente tem que apresentar soluções concretas para os problemas. É isso, nós conversamos aqui, ouvimos o senador Alessandro Vieira, do Cidadania. Senador, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde a todos.